Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria do Monte Carmelo, rogai por nós. Acredito que essa reflexão sobre Santa Teresa do Menino Jesus, sobre a verdadeira alegria, o que para ela era a felicidade, ela enseja neste momento algo que passa pela minha carne e coração. Essa reflexão, ela teve início na Sexta-feira Santa deste ano de 2024. E ela foi muito providencial, porque naquele dia de silêncio e de oração, eu me pus a meditar, tendo como base o texto de Santa Teresa do Menino Jesus, a sua poesia, também fazer um percurso, uma itinerância rumo ao significado da alegria e da felicidade para os antigos. Foi ali, no silêncio da cela de uma carmelita, durante a oração, que fui assim colhendo do coração de Deus essas palavras, essa ideia. No entanto, eu sentia que Jesus estava a me pedir de que essa realidade passasse pela minha carne, pelo meu sangue e pela minha vida. Que essa palavra e essa ideia se tornasse vida, sobretudo e primeiramente em mim. E foi quando eu pude compreender, já no domingo de Páscoa, 2 dias depois, descobrindo a enfermidade de minha mãe, uma metástase de um câncer que a levou ao óbito 2 meses depois, de que o Senhor pedia que eu descobrisse a verdadeira alegria e a verdadeira felicidade na vontade sagrada de Jesus, o meu único amor. Aquilo que Santa Teresa do Menino Jesus me ensinou com a sua poesia. Permita-me então iniciar contextualizando como foi que ela compôs essa poesia e deu a conhecer esse escrito. Foi no dia 21 de janeiro de 1897. Ela vai entregar para a Madre Inês de Jesus, em comemoração do seu dia onomástico, um poema que acaba sendo o diagnóstico de seu interior, de sua vida e de sua alma. Naquele momento, Teresa do Menino Jesus se expressa para sua irmã mais velha: toda a minha alma está aí, confiando assim o autógrafo, manuscrito por ela mesma, da poesia Minha Alegria, que nas obras de Santa Teresa do Menino Jesus está enumerada como a poesia número 45. Só que antes de principiar esta hermenêutica, esta chave interpretativa dessa joia literária e poética de nossa grande Santa de Lisieux, eu gostaria que tivéssemos momentaneamente diante do olhar a compreensão, a guisa introdutória de qual era a concepção para os antigos da matéria sobre a felicidade e alegria. Lembremos que o tema da felicidade era um tema muito caro aos antigos gregos. Eles queriam descortinar, descobrir, penetrar no sentido mais profundo do que para eles queria dizer sobre a felicidade. É interessante destrinchar o sentido etimológico e histórico do termo, para delinear assim o sentido místico e espiritual, capacitando assim a nós compreendermos o gênio contemplativo e sapiencial de Santa Teresa do Menino Jesus. Na Grécia Antiga, Homero, ele escreve 2 grandes e importantes obras que tiveram um influxo, uma incidência muito profunda na civilização ocidental, a Ilíada e a Odisseia.
E no dizer do poeta grego, a felicidade só era possível ao homem numa condição de heroísmo. Aristos, para eles, era uma classe privilegiada, que pelos deuses foram dotados de qualidades que o distinguiam dos demais homens. Ou seja, essa palavra aristos, ela dá sentido ao termo aristocracia, porque para o grego antigo eram aquelas pessoas que eram diferenciadas pela cultura e pela educação. Eles possuíam um sentido de glória, e somente praticando então a glória, o heroísmo, se tem a oportunidade de uma vida e de uma morte bela. Então, para o grego, para Homero, na sua Ilíada e Odisseia, a condição da felicidade e da alegria era somente através do heroísmo, através do aristos, ser aristocrático, ser diferenciado, dotado pelos deuses de uma qualidade que não era comum a todos os mortais. Portanto, na concepção grega mais arcaica, mais primitiva que nós temos notícia, o heroísmo é um favor dos deuses, segundo a tradição mitológica. Então, o herói, ele é um favorito dos deuses, o que implica um privilégio. Portanto, a felicidade se torna, sendo assim para eles um privilégio, uma condição elitista, e são muito poucos que são favorecidos por ela. Mas com o tempo há uma gradação dessa concepção, porque os filósofos gregos começaram a refletir a felicidade como um pressuposto do sábio. Somente o sábio é feliz. E essa é uma gradação, uma concepção, uma elevação de conceito muito importante, porque nesta evolução da sabedoria, o horizonte se consolida e se firma com os pensadores gregos, dizendo também mais tarde que somente o virtuoso é feliz. E isso é uma base muito importante para que o cristianismo depois faça um percurso de uma consolidação muito mais elevada dessas realidades. E a educação, a finalidade grega da educação, que se chamava para eles paideia, a finalidade da paideia grega, essa formação, era a virtude, ou seja, a areté e a excelência. Portanto, o sábio, ele é virtuoso e, portanto, somente o virtuoso é feliz. Essa é uma abordagem abreviada. Existe todo um percurso e uma itinerância para chegarmos à intuição cristã, que vai dar sentido e profundidade ao olhar interior de Teresa do Menino Jesus. No latim, felix, felicidade, quer dizer fecundo, fértil. E nesse idioma quer dizer que tinha o sentido de fecundo, de amamentar, ou seja, a felicidade consiste mais em dar do que receber. Portanto, por isso esse verbo, esse sentido de amamentar, porque é sempre um sentido muito maior de dar, de oferecer algo, do que de receber. E também aparece, para os gregos antigos, a alegria como experiência dos limites. Então, uma história mitológica muito interessante de Agamenon, que dizia que os bons ventos que levam a Troia dependem do sacrifício de sua filha Ifigênia. Esse é um recurso literário muito interessante utilizado pelos gregos. Por quê? Porque a felicidade e a alegria para esse combatente, Agamenon, era chegar até Troia, mas para tal ele precisava sacrificar a sua filha Ifigênia. Essa história mitológica, ela traz à luz uma realidade. A alegria e a dor se mesclam na nossa condição humana. Essa é a genialidade dessa história literária, dessa história mitológica, porque os bons ventos para ir até Troia, a felicidade, depende do sacrifício de sua filha Helena, ou seja, dor,
felicidade e dor que se mesclam. Então a alegria e a felicidade, para o grego, não tem permanência neste mundo. Há uma alternância, uma instabilidade, algo efêmero, passageiro, transitório, fugaz, temporário. E nessa instabilidade percebemos esse invólucro frágil da nossa condição humana, porque não existe vida sem trepidações. Na nossa vida há sempre a questão da intermitência. A felicidade e a alegria, portanto, só é possível no enlace entre esses opostos, a dor e a felicidade. Eu lembro-me de uma joia poética da grande poetisa brasileira Cecília Meirelles. Ela dizia: empresto ao mundo outra aparência. Como emprestar ao mundo outra aparência? Dar uma significação mais elevada aos eventos que nos causam dificuldades, trepidações, tristeza, instabilidade, ferida e sofrimento. Trazer sentido às noites espirituais da vida. Me recordo muito que São João da Cruz, o pai espiritual do Carmelo Descalço, ele passava muitas horas em oração diante da janela de sua cela, observando durante toda a madrugada à noite, ali em contemplação profunda, nesse nível de consciência mais elevada, procurando descobrir um sentido às noites da alma e às noites do coração, dando o sentido de que a noite, a treva, não são trevas para Deus, porque a noite ela é tão luminosa como o dia. É no processo das noites purificativas, da noite escura da alma, na mística de São João da Cruz, que se chega ao matrimônio místico e à união com Deus. Portanto, a condição de purificação, de sofrimento, ela é possibilidade nessa via ascensional da união rumo ao amado Senhor. Por exemplo, só existe uma tristeza neste mundo. Tem um grande escritor chamado Léon Blois, um grande romancista católico francês, que ele dizia: só existe uma tristeza neste mundo, a de não sermos santos. Então, tudo nessa vida pode ser transformado em alegria, menos o pecado, porque a única tristeza verdadeira deste mundo é a tristeza de não sermos santos, ou seja, a condição de queda, a condição de degradação, a condição de pecado. Mas os acontecimentos da nossa vida, eles podem ser transformados em luz e em graça. Não é uma manipulação externa da realidade, querendo acomodar tudo aos nossos caprichos, ao nosso gosto, que nos torna felizes. A existência, ela não está isenta de contradições. A sabedoria da vida é saber aceitar plenamente estas alternâncias, porque a nossa condição mortal, ela é feita de grandes oposições, porque na ideia estoica não se embriaga no prazer e não se desespera na dor. Existe a questão da moderação, que era uma virtude tão cara aos antigos romanos e aos sábios gregos. Mas partamos para o mais eminente pensador do cristianismo antigo, Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele tem um escrito muito belo e propício para a meditação. É um escrito do princípio da sua vida espiritual, chama A Vida Feliz. E ele faz a reflexão: qual é a verdadeira felicidade do cristão, a felicidade do homem? Ele, de uma certa maneira, faz uma contraposição à ideia elevada também de Sêneca, um sábio, pensador, filósofo estoico, que foi tutor do imperador Nero. No entanto, o ideal estoico de Sêneca tinha os seus limites. Mesmo ele podendo ali expressar muitos dizeres, muitas ideias com grande sabedoria, ele tinha seus limites que somente
a concepção cristã em Santo Agostinho poderá arrematar com maior genialidade e com maior acerto. Ali um percurso muito grande, uma itinerância, uma peregrinação na carne e no coração de Agostinho. Agostinho leu uma obra chamada Hortênsios, hoje é uma obra perdida. Nós não temos acesso a esse escrito que se perdeu na antiguidade, que foi escrito pelo grande poeta e orador Cícero. E ele fala nessa obra, Cícero, que conduz para a filosofia e a autorreflexão. Agostinho, portanto, lê com empenho essa obra, ajudando no seu caminho reflexivo para Deus. Neste decurso, ele inicia um processo ascendente, percebendo que a alma não se reconhece como doente, pois enquanto se prende a coisas sem valor, se pensa ser feliz, embora seja infeliz. Ou seja, qual que é a fenomenologia da doença? É a recusa do médico e a recusa do remédio. Então se necessita de ascese, de treino, de disciplina. A filosofia para Agostinho, ela aparece então com uma definição de cura das almas, uma função terapêutica, de curar a pessoa por dentro. Portanto, é uma exortação à vida refletida. Para os antigos, a filosofia não era mera racionalidade, mas era a busca de virtude e de sabedoria. Para Cícero, o verdadeiro remédio da alma era a filosofia, portanto, a condição de uma vida refletida, de uma vida que busca a cura da alma, que busca essa terapêutica para o coração. Qual é a raiz da doença de nossa alma? Tantas doenças assolam o nosso interior e a nossa vida. A raiz está em querer ser como Deus, o poder, o ter, o prazer, o acervo de tantas coisas na busca da felicidade, mas coisas que mais desagregam, coisas que mais mancham o rosto interior, pois a verdadeira onipotência de Deus, ela está na impotência do Calvário, ou seja, na condição de humildade, de entrega e de sacrifício. Nosso Senhor descobre assim a verdadeira via da felicidade ali no sacrifício da cruz, o sacrifício despretensioso que visava unicamente obedecer à vontade do Pai e nos amar. Ser feliz, ter alegria, não consiste em não experimentar a tristeza, aquilo que Cícero chamava monstro selvagem e abominável. Na reflexão de Agostinho, o sábio nunca está triste por possuir o bem supremo, que é a virtude. Portanto, Agostinho define que os afetos e essas condições mutáveis são inevitáveis na nossa vida. Então, ele sempre nos conduz à questão da formação do afeto e na educação de nosso coração, trabalhar os sentimentos, a interioridade como uma função terapêutica e pedagógica, na orientação básica da vontade e do amor, pela ordenação interior, uma virtude que passa pela maturação dos sentimentos. No livro 4 das Confissões, Santo Agostinho vai tratar do tema da morte de um grande amigo e da forma errada pela qual ele vive a tristeza, que causou na vida de Agostinho uma consequência muito destrutiva. Ele dizia: com tal dor entenebreceu-me o coração, tudo o que eu via era morte, sentimentos depressivos. Eu tinha me transformado num grande problema, interrogava minha alma porque andava triste e se perturbava tanto, porém nada sabia responder. Isso significa que o percurso da verdadeira alegria não consiste em deixar de sentir dor,
repelir a tristeza, é a libertação afetiva do nosso coração, a educação de nossos desejos e de nossas tendências. A sensibilidade humana precisa ser trabalhada, maturada. O Papa Francisco recentemente escreveu uma carta muito bela aos sacerdotes, falando do valor da literatura e da poesia como caminho e ajuda para a maturação do coração, como forma de trabalhar a nossa sensibilidade, porque ali na riqueza das tramas humanas descritas numa obra literária, podemos, sobretudo, ter a nós mesmos como personagem daquelas obras e olhar os sentimentos descritos por um autor como os nossos próprios sentimentos, sabendo assim alargar o nosso olhar, a nossa percepção de si e a percepção do outro, dos sentimentos que norteiam o coração humano, porque o coração humano deve ser trabalhado, educado, maturado nessa educação do nosso desejo, dos nossos sentimentos e de nossos afetos. Os nossos afetos emergentes são ótimas notas biográficas, é a nossa pele mais exterior, o sentimento, como interage na vida as nossas emoções. A nossa biografia mais verdadeira não é aquilo que escrevemos ou aquilo que falamos, é como o nosso ser e as nossas emoções interagem ali no concreto da existência, no concreto de nossa vida. No afeto, no sensível, se pode ler tudo de nós. Há uma profusão de situações que precisam ser redimidas, pois o mundo afetivo é a nossa linguagem mais real, essa linguagem que se externa com maior facilidade, a expressão exata dos nossos ferimentos interiores. E para chegar então à verdadeira alegria, temos que chegar ao real das coisas, para assim significá-las, ressignificar a existência, narrando a nossa existência de forma a destrinchar, a fazer emergir aquilo que há no nosso coração, o real da nossa existência. Nisso podemos inserir a percepção de Teresa ao escrever o poema Minha Alegria, do qual ela dizia que toda a sua alma estava ali naqueles dizeres. Quais os precedentes dessa obra? Teresa estava imersa naquele momento, em 1897, no último ano da sua vida e, no entanto, na mais profunda noite do espírito. Passava por muitos sofrimentos físicos em decorrência da doença pulmonar que a levou à morte. Uma grande provação de fé, rudes combates, aqueles combates interiores que são as purificações passivas descritas por São João da Cruz. Mas no escrito de Teresa nós podemos perceber esse movimento ascendente que culmina com expressões comoventes. A poesia de Teresa ela é invasiva, porque ela decodifica na concisão exata dos termos as experiências internas, emerge o fundo dos conflitos de sua alma. Os fragmentos e dores são transformados em resoluções. A serenidade para ela não é passividade, mas a serenidade é um processo de transformação de todas as nossas evidências da vida em amor. No domínio de si, na tranquilidade, não quer dizer para Teresa que exista uma total ausência de conflitos. As zonas de conflitos, elas existem e elas devem ser dominadas.
A profusão dos mesmos conflitos propõe que o absoluto domínio das forças passionais só pode ser possível se as compreendermos e nos reconciliarmos com ela. Teresa do Menino Jesus escreve: a minha alegria era amar o sofrimento, sorrio, derramando lágrimas, aceito com reconhecimento os espinhos, unidos às flores. Não se trata de um controle absoluto das emoções para não derramar lágrimas, mas sim de uma postura interior frente às inevitáveis oscilações que são propostas pela vida. Portanto, essa postura interior em Santa Teresa do Menino Jesus diz mais respeito ao comportamento, a uma expressividade de si mesma que seja condizente. É uma questão mais ontológica, ou seja, diz mais respeito ao nosso ser, ao ser como convicção, ao ser maturado no coração. Sua atitude é sapiencial perante aquilo que a vida lhe propõe e o peso da natureza que se impõe. Ela se reconcilia e aceita os acontecimentos com serena disposição. A minha alegria é a vontade sagrada de Jesus Cristo, meu único amor. E assim ela acrescenta como os grandes místicos do passado: vivo sem nenhum receio, amo tanto a noite como o dia. Essa frase é muito importante no poema de Teresa: amo tanto a noite como o dia. Vários autores cristãos antigos que foram célebres na mística cristã, como Gregório de Nissa, as obras do Pseudo Dionísio, Inácio de Loyola, de Johannes Thaler, Jean Husbrecht, Mestre Eckhart, todos esses autores falavam dessa oscilação na vida espiritual entre noite e dia, entre escuridão, trevas, em contraposição com a luz. Esse é um tema muito recorrente na mística da alma, na mística cristã. E com esta chave interpretativa, a minha alegria é amar tanto a noite como o dia, essa chave teológica de Teresa faz uma releitura do seu próprio caminho de dor, transfigurando a sua existência, aquelas situações de doença, de provação, dando sentido, assim, para a busca de uma verdadeira alegria. Nos últimos colóquios com Madre Inês, esclarece no ano de 1897 também: estou sempre contente, adapto-me no meio da tempestade, de forma a conservar em paz interiormente. Se me falam de conflitos entre as irmãs, procuro pela minha parte não me exaltar contra esta ou contra aquela. A sua poesia, portanto, ela é credível porque ela se sustenta no concreto da existência. Ela tem concretude, ela acolhe essas intermitências, a noite e o dia, como possibilidade de agradar a Deus e de poder viver a essência da verdadeira felicidade. Ela faz muito eco aos poemas de Santa Teresa também. Dai-me, pois, sabedoria, ou por amor ignorância, anos dai-me de abundância, ou de fome e caristia. Dai-me treva, ou claro dia, a tudo direi o meu sim, que mandais fazer de mim. Dai-me treva ou claro dia. Percebamos o enfoque também da grande doutora da Igreja, Teresa de Jesus, nestas palavras: a tudo direi o meu sim, que mandais fazer de mim. Nitidamente vai se evidenciar em Teresa do Menino Jesus o peso místico de suas escolhas, uma maturidade comprovada nessas situações de antíteses da vida que se apresentam na sua pena, no seu escrito, mas também na sua alma. O desenvolvimento
de cada estrofe vai ser como uma potência aterradora de seu combate interior. Ela diz: quando o céu azul se torna escuro e que parece abandonar-me, a minha alegria é ficar na sombra, esconder-me, humilhar-me. O imaginário desordenado, ele está sempre sob o constante influxo das paixões. Ele não tem como organizar as potencialidades da alma, de forma a ter a razão iluminada, bem elaborada e esclarecida. Porque o imaginário, ele desagrega a pessoa. A pessoa não tem condições de fazer com que a sua inteligência funcione em toda a sua capacidade sensitiva e a sua capacidade de racionalidade à medida de que o influxo de um imaginário desordenado vai minando a vida da pessoa por dentro. Porque a pessoa se torna escrava de tendências viciosas e imaturas, quando diante das sombras do acontecimento não é capaz de encontrar uma luz mais elevada. Portanto, quando Teresinha fala, a minha alegria é ficar na sombra, é saber viver também esses processos interiores de dificuldade, de privação, de tristeza, com aceitação, com reconciliação dentro de si. A condição mortal é feita de oposições. Essa sabedoria é para quem já alcançou o domínio das paixões. Esse domínio não se trata de um estoicismo, de um moralismo, mas um caminho pedagógico para a alma. O que é um caminho pedagógico? É um outro que incide em nós. Tem mais a ver com o discipulado, que se aprende pelo treino e com a graça. Então, esse caminho de educação do nosso desejo é um caminho de discipulado e de graça. Portanto, nesse percurso, superou tais incongruências da vida, não tanto pelo estilo e também pelo instinto pessoal aprimorado, mas pela graça de Deus. A minha alegria é ficar pequenina, por isso, quando caio no caminho, posso levantar-me rapidamente e Jesus pega-me pela mão. Então, enchendo-o de carícias, digo que Ele é tudo para mim e redobro minha ternura quando Ele se esconde a minha fé. Quando Ele se esconde a minha fé, a privação e a escuridão como um sentido. A sua poesia, ela prossegue em chave heróica, fruto de uma maturada virtude, aquilo que os antigos gregos buscavam como excelência. Irmã Teresa prossegue fiel a esses ditames. Se às vezes choro algumas lágrimas, a minha alegria é escondê-las bem. Ó, como a dor tem encantos, quando com flores sabemos ocultar. Ela agia sempre por amor a Jesus, porém também sempre na escuridão. Ela estava mergulhada numa densa noite espiritual, num grande sofrimento, naqueles estágios passivos. Quero sofrer sem o mostrar, para que Jesus seja consolado. A minha alegria é vê-lo sorrir, quando o meu coração está exilado. E adiante ela prossegue: sinto-me feliz em sofrer. A minha única alegria na terra é conseguir alegrar-te. Não é um tributo ao sofrimento pelo sofrimento em si. Hoje nós lemos esse trecho tendo na nossa mente uma antropologia mais alargada, mais integradora, não como sofrimento somente, mas levando em conta o estado da alma de Teresa e a condição última de que, seja como for a sua vida, ela buscava sempre e somente agradar a Deus, agradar a Jesus, estando predisposta a qualquer vicissitude ou sacrifício por amor dele. Permita-me agora traçar alguns pequenos trechos
de como era o estado que ela vivia neste último ano de sua vida. Permitiu que minha alma fosse invadida pelas mais densas trevas e que a ideia do céu, tão suave para mim, não passasse de tema de combate e tortura. Essa provação não devia durar apenas alguns dias, algumas semanas. Só devia desaparecer na hora marcada por Deus, e essa hora ainda não chegou. Gostaria de expressar o que sinto, mas creio ser impossível. É preciso ter andado por este túnel escuro para compreender a escuridão. Teresa passa por uma fase na vida a qual ela mesma se sentia estranha e incoerente, porque o céu, objeto de seus desejos, foi uma realidade que se tornou profunda treva para ela. A grande santa da Igreja, aquela que o Papa Pio XI disse que era a maior santa dos tempos modernos, terminou a sua vida sem sensivelmente acreditar que existia um céu. A sua sensibilidade passou por esses processos de purificação. Ela não conseguia fixar a sua oração e o seu coração na reza do terço, uma dificuldade enorme de repetir as Ave-Marias. Ela não conseguia acreditar que havia uma vida que era eterna. Não porque ela quisesse renegar os artigos de fé, mas Deus permitiu que a sua sensibilidade, o seu ser mais íntimo fosse purificado até o fim. E ela, nessas profundas e densas trevas, ela encontra a felicidade, o sentido, a ressignificação, unindo aquilo que doía na sua carne ao sacrifício de Cristo, o seu único amor. Pois só a confiança na escuridão e nada mais do que a confiança a poderia conduzir ao amor. E foi assim que as realidades foram se tornando concretas dentro dela. Ela foi encontrando Deus ali no cotidiano, que humanamente falando era avassalador. Nós procuramos muitas vezes o sensível, privilegiamos o imediato, porém não privilegiamos a escuridão como condição para a nossa verdadeira felicidade, a maturação das ausências, dando a tudo isso uma significação mais elevada. Não é divergência de conceitos, mas convergência. Tudo poder chegar até Deus, seja qual via for, mas confiando plenamente no amor. Permita-me, para encerrar, fazer um paralelo entre a poesia de Teresa do Menino Jesus com a poesia de uma grande autora do modernismo brasileiro, Cecília Meirelles. Durante os anos de 1933 a 1937, a poetisa brasileira faz um poema sobre a morte de sua avó, as elegias de Cecília Meirelles. Nessas elegias, ela vai tratar como tema recorrente, no terceiro poema, a questão da tristeza. E ela vai dizer: minha tristeza é não poder mostrar-te as nuvens brancas, as flores novas, como aromas em brasa. Minha tristeza é não poder acompanhar contigo o desenho das pombas voantes, o destino dos trens pelas montanhas e o brilho tênue de cada estrela brotando à margem do crepúsculo. E assim ela vai tornando esse termo cada vez mais recorrente, minha tristeza, e vai expressando os sentimentos lícitos do seu coração,
ao expressar a morte de sua avó, mas naquilo que a grande poetisa brasileira cantava como tristeza, como sombra e escuridão, Teresa faz o inverso. Ela se lança em todas essas situações contraditórias como um pressuposto verdadeiro da interioridade de seu coração, como encontro com a verdadeira alegria. A sombra que Cecília canta realça a luz que Teresa se lança. O horizonte da grande santa de Lisieux transformou todas as tristezas lícitas em verdadeira alegria, purificada na chama viva de amor. Em tudo, em todas as coisas, em todos os acontecimentos da vida, Teresa do Menino Jesus encontrou o Senhor e a possibilidade de amá-lo.